O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Oi, pessoal! O segundo vídeo sobre estrutura de constituintes é para apresentar os testes que a gente pode usar para revelar esses constituintes. Eu estou me baseando aqui no texto da Evani Viotti, da Ana Paula Scher e da Esmeralda Negrão, que está no livro de Introdução à Linguística, organizado pelo professor Fiorin, e apresenta algumas propriedades da análise sintática. Nesse texto, elas oferecem 6 testes de constituência, e eu vou tentar apresentar cada um deles aqui. Quais são esses testes? Tem a topicalização, a clivagem, a passivização, o teste de perguntas com análise dos fragmentos de sentença, a pronominalização e a elipse. E para fazer esses testes, a gente vai usar uma frase de uma música bastante conhecida que virou hit no verão de 2019. Vocês devem estar lembrados dessa música que dizia: o nome dela é Jennifer e eu encontrei ela no Tinder. A gente vai usar, na verdade, a frase eu encontrei a Jennifer no Tinder para exemplificar esses testes de constituência. Então, o primeiro teste que a gente vai aplicar é o teste de topicalização. Em que consiste o teste de topicalização? É basicamente eu pegar um termo que está dentro de uma frase e deixar ele lá no começo da sentença. Também dá para fazer um isolamento do constituinte no final da sentença, mas o que é mais produtivo para a gente é esse da periferia esquerda, que coloca o constituinte no início da sentença. Então, no caso da sentença que a gente está testando, a gente poderia fazer um movimento e colocar o no Tinder no início da sentença. Então, eu poderia dizer: no Tinder, eu encontrei a Jennifer. Essa sentença é super boa, tranquila, gramatical para todos nós, certo? Então, o que ela mostra? Que no Tinder é um constituinte, porque ele pode ser movido na sentença. Da mesma forma, eu poderia fazer o mesmo movimento com a Jennifer. Eu poderia dizer: a Jennifer eu encontrei no Tinder. E eu também tenho aí uma sentença boa, gramatical, que me mostra que a Jennifer é um constituinte que tem essa mobilidade de topicalização. Agora, é claro que se eu tentar colocar ali no início da sentença algo como encontrei a Jennifer no Tinder, fica muito estranho. Então, essa é uma sentença claramente gramatical e que mostra pra gente que não dá para mover esses termos encontrei e no juntos. Então, quer dizer que eles não formam constituintes. Então, esse teste de topicalização vai ajudar a gente a perceber constituintes que podem ir para o início da sentença. E isso quer dizer que quando eu for montar a minha árvore de representação da estrutura sintática dessa sentença, eu vou ter que levar em consideração que esses constituintes que são topicalizáveis vão ter que aparecer dentro da árvore como um nódulo, como um grupo coeso interpretável. O próximo teste que a gente vai analisar é o teste mais produtivo desse grupo de possibilidades, é o teste da clivagem. A clivagem é uma estrutura que serve para você pôr em foco determinadas informações da sentença. Então, você pega o verbo ser, coloca ali a informação que você quer focalizar, aí você coloca o que e depois você põe o que sobrou de resto da sentença, tá? Esse é basicamente o mecanismo do teste de clivagem. Então, eu posso dizer, por exemplo, foi a Jennifer que eu encontrei no Tinder, e de novo eu estou mostrando que eu consigo tornar a Jennifer um constituinte, e também consigo dizer foi no Tinder que eu encontrei a Jennifer, provando que também o no Tinder é um constituinte. Eu também consigo dizer fui eu que encontrei a Jennifer no Tinder, de maneira que eu provo a constituência do sujeito. Outros tipos de segmentação dos constituintes dessa sentença podem resultar em sentenças agramaticais. Então, por exemplo, quando eu digo foi eu encontrei que a Jennifer no Tinder, eu claramente tenho uma sentença muito ruim e o que essa sentença me fala é que eu encontrei não é um constituinte, eu não posso isolar como um grupo coeso interpretável dentro da estrutura sintática dessa sentença. Um teste um pouco menos produtivo é o teste da passivização. Por que ele é menos produtivo? Porque ele vai ser aplicável em verbos que tenham objeto direto, verbos que tenham argumento interno. Então, a passivização consiste basicamente em você pegar uma sentença na voz ativa e manipular a posição do agente e do tema nessa sentença para tornar o tema o sujeito da sentença. Então, eu tinha a sentença eu encontrei a Jennifer no Tinder, e a passivização dela vai me resultar em a Jennifer foi encontrada por mim no Tinder.
há uma mudança no verbo, né? Claramente, eu tenho a flexão agora do particípio do passado e tenho essa cópula também no passado aparecendo aí, mas o mais importante é que o constituinte, que era o objeto, né, do verbo na voz ativa, vai passar a ser o sujeito do verbo na voz passiva. E, da mesma forma, o constituinte, que é o sujeito da voz ativa, vai passar a ser o agente da passiva, né, o complemento desse por na voz passiva. Perceba aqui que o constituinte no Tinder, que traz uma informação que não se refere ao agente nem ao tema da oração, ele vai ficar lá no final, isolado depois da construção de passiva. Então, por meio da passivização, eu consigo mostrar a constituência do objeto da ativa, a Jennifer, e também do sujeito da ativa. No caso, né, aqui é o pronome de primeira pessoa que assume uma forma, no caso, oblíquo. O próximo teste que a gente vai analisar tem uma produtividade bem interessante e ele envolve a possibilidade de você isolar um constituinte num fragmento de sentença. Para fazer isso, primeiro você tem que fazer a sentença se tornar interrogativa. Então, a partir, né, da sentença que a gente está analisando, eu encontrei a Jennifer no Tinder, eu posso levantar perguntas como: quem eu encontrei no Tinder, que vai me revelar a Jennifer como constituinte. Eu também posso fazer a indagação em cima do sujeito, então eu posso perguntar quem encontrou a Jennifer e a resposta vai ser eu, mostrando que eu também é um constituinte. Eu também posso fazer a pergunta onde você encontrou a Jennifer e vou obter a resposta no Tinder, mostrando que no Tinder também é um constituinte. Um outro teste que a gente pode aplicar para avaliar a constituência é a pronominalização. Esse teste é particularmente produtivo para sintagmas nominais, mas a gente também consegue retomar com proformas outras coisas da sentença, como, por exemplo, o evento principal. Então, a gente tinha a sentença: eu encontrei a Jennifer no Tinder. O primeiro teste de pronominalização que a gente tem que fazer é justamente o verso que de fato ocorre na música, né? Então, eu encontrei ela no Tinder. Percebam aqui que esse ela entra na posição de a Jennifer. Então, o que é o constituinte do objeto na sentença que a gente está analisando é a Jennifer. Então, tem a participação desse determinante, artigo aí, dentro desse constituinte. Eu também posso usar a proforma lá para me referir a um sintagma de localização. Então, quando eu digo eu encontrei a Jennifer lá, eu consigo com esse lá mostrar que ele ocupa a posição de no Tinder e, portanto, no Tinder também é um constituinte. Os casos que eu falei para vocês que podia haver referência a um evento, a gente costuma usar o pronome isso. Então, eu fiz isso, encontrar a Jennifer no Tinder. Aí eu isolo o que seria o sintagma verbal sem a flexão de tempo. Então, percebam que aqui eu tenho uma evidência de que talvez quando a gente está analisando a combinação dos termos da sentença, eu possa isolar a flexão de tempo do constituinte, que é o sintagma verbal não flexionado. Agora eu quero mostrar um outro exemplo para vocês bem interessante. Então, eu posso dizer, eu fiz isso no Tinder, encontrar a Jennifer. E esse isso vai estar sinalizando uma referência a encontrar a Jennifer. O que esse teste me mostra? Que talvez o no Tinder se combine com encontrar a Jennifer depois de eu ter combinado encontrar e a Jennifer. Então, eu tenho aqui algumas informações já sobre a ordem de combinação desses termos. Por fim, o último teste é o teste da elipse. Esse é um teste que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para aplicar, mas ele é bem bom para encontrar o sintagma do predicado. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu encontrei a Jennifer no Tinder e o meu amigo também, e a gente, enquanto falante, sabe que o amigo fez foi encontrar a Jennifer no Tinder no passado. Essa formulação, na verdade, esconde uma formulação mais completa, né? A gente estaria, na verdade, informando: eu encontrei a Jennifer no Tinder e o meu amigo também encontrou a Jennifer no Tinder. Mas a gente consegue, depois do também, apagar todos esses termos que aparecem aí por meio da estratégia de elipse. Então, o que a elipse permite que você apague também vai ser um constituinte da sentença.
Você pode pensar: Bom, esses testes todos que você apresentou aí não são muito diferentes dos testes que eu já estava acostumada a fazer no colégio, quando eu fazia análise sintática de gramática tradicional. bom, e aí eu vou te dizer que não é bem assim. Quando você aplica esses testes seguindo à risca, o modo como a gente formula eles, você tem evidências sintáticas para fenômenos que não estão descritos na gramática tradicional. Por exemplo, é o caso da separação da flexão temporal do sintagma verbal. A gente já viu isso agora há pouco, mas eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Quando a gente diz eu não vou trabalhar na quarentena, mas o Paulo vai, eu tenho aí esse verbo que é um verbo auxiliar de futuro e ele pode aparecer no teste da elipse, apesar da omissão do constituinte trabalhar na quarentena. Então, a partir da aplicação do teste de maneira rigorosa, eu consigo revelar uma propriedade sintática que não é trivial. Esses testes também nos ajudam a reconhecer componentes que são mais complexos. Nesse vídeo, a gente trabalhou em cima de uma sentença que tem uma complexidade muito simples. A gente basicamente só tem ali um verbo se combinando com um objeto e sujeito, e esse sujeito tem a combinação simples de um núcleo e um determinante, e a gente tem meramente um único modificador adverbial, que envolve também uma estrutura muito simples de preposição e sintagma nominal. Agora, eu posso olhar para sentenças que são bem mais complexas que isso, e esses testes ainda vão ser uma mão na roda, ainda vão ajudar a gente pra caramba a fazer a seleção dos constituintes. Um exemplo para você analisar isso: pega a sentença: aquele cantor de sertanejo universitário que encontrou a Jennifer no Tinder morreu tragicamente. Para você encontrar todo o sujeito dessa sentença, um teste como o de fragmento de sentença vai deixar muito nítido que esse sujeito é bem longo e bem estruturado. Então, quando você pergunta quem morreu tragicamente, você vai ter como resposta aquele cantor de sertanejo universitário que encontrou a Jennifer no Tinder. Da mesma forma, é isso que eu vou encontrar se eu fizer a clivagem. Foi aquele cantor de sertanejo universitário que encontrou a Jennifer no Tinder que morreu tragicamente. Então, esses são os testes que a gente aplica quando a gente quer mapear uma estrutura sintática. O mapeamento da estrutura sintática vai ajudar a gente a fazer essa representação sintática, que por sua vez vai ajudar a gente a entender o papel que esses termos exercem numa oração. Tchau, pessoal!